Queria ser pivete, bichador, malandro. Queria ser pivete, bichador, malandro. Época de bichador, época de bichador. Prontos no ar-5, provei de natação. Perigoso e divertido, ela era marcante. Sai dominou os venta nas porradas e pirando. Queria ser pivete, bichador, malandro. Vários muros pichados e marcados por siglas, por muitos que em prol de um risco arriscaram sua vida. A diversão, perigo, era a guerra das tintas, em busca de uma fama nessa arte proibida. Desde os tempos da anarquia, da Ban e da Nativo, Falange, RR e outros que foram surgindo. A era dos pichadores que agitaram em Belém, no tempo que todas as gangues da City se davam bem. Apesar da RR e a Ban terem se estranhado, mas não foi uma grande guerra como as outras que duraram. Mas dizem que foi o primeiro atrito registrado por alguns riscos da Ban que teriam sido queimados pelo Tuliba da RR e o Piolho também. Primeira treta de pichador que aconteceu em Belém. Ban versus ratos de rua na primeira geração, com os personagens Xisto, Apolo e o Tigrão. No ano de 86, muitas histórias pra falar. É uma pena que nem todas daria pra contar. Dos anos 80 pros anos 90 o clima esquentou na cidade. Depois da treta no monumento da cabanagem, depois da invasão da reunião da grafite, a RB crescia muito e queria mandar na city. Os ratos do barulho declararam-se inimigos de Van e de grafite, de DD e de Nativo. A RB era temida e causava pavor, e assim despertou a ira da gangue da terror. Ex-integrantes da anarquia, da Nativo, Ban e Falange recrutados pra formar com essa dita gangue. Na reunião da anarquia tinha acontecido o fato em que o Juque, o Bad Mick e o Piff foram roubados. E na volta dessa réu eles arquitetaram um nome, e a ideia de um deles era formar sua própria gangue. No bairro da Pedreira começou a formação entre Mauriti e Estrela. Chegaram à conclusão, o nome Terror foi a inspiração da gangue que cresceu e se tornou uma multidão. Logo a gangue da Terror começou a crescer e se tornou a inimiga número 1 da RB. O ex-agitador da Ban, que foi o fundador, no bairro da Pedreira fundou a gangue Terror. Depois do fim da anarquia, logo a Ban se acabava. A Nativo tava morrendo e a Terror se levantava, irado com os ataques que partiam dos RB. A gangue da Terror começou a responder. Lembro da passagem B do bairro da Sacramenta, onde a RB nasceu, depois se tornou violenta. Em busca de respeito começaram a invadir as reuniões de várias gangues só pra querer agredir. Bota medo na cidade, peita os considerados, atitude que deixou uns e outros indignados. Maior clima de tensão entre Terror e RB. Qualquer hora na cidade a porrada ia comer, e como já era previsto, essa briga começou depois que os RB furaram o pife da Terror. E em busca da cobrança a Terror saiu caçando e partiu com uma galera pra Praça Batista Campos. Emboscada foi armada, não deu tempo de correr. Fim da linha, triste fim pro petel da RB. O primeiro homicídio entre as gangues de Belém, e como em toda guerra essa não ia acabar bem. Simultaneamente acontecia na cidade muitas brigas de gangue, crescia a rivalidade pras bandas do entroncamento. As invasões estavam seguindo RB e AQS, contra os grafites, os vandalismos, cenas épicas marcantes desse filme de verdade. Vários pichadores eram grandes personagens dessa história real. Alguns nomes da Terror: Juca foi o líder e o idealizador, tinha o Cruz, o Jink, Marcelão e o Pop, Sapo, Dark, Edgar, Toque, o Maia e o Choque, Rui Boi, Índio, Bolota e o Medroso. São centenas de nomes que nem dá pra falar todos. Seus rivais, ratos do barulho, a gangue da RB teve também seus personagens que não tem como esquecer. O líder Cléo Machador, Deval e o Danga, Caveira, Boca Louca, Loucão, Zanga, Joel Instantâneo e o Panda. Não dá pra falar todos, mas esses eram responsa lá da Terra Firme, outra gangue que fez parte da história da pichação que abalou nossa cidade. De início era só Dark
que a sigla só tinha um D, mas logo duas letras essa sigla iria ter o logotipo registrado de um dos heróis da Marvel 2D. Dentro de um círculo começou a ser riscado. O Júnior Broca se inspirou na sigla do Demolidor, e assim Demolidores Dark ADD se transformou. DD passou a ser desde os tempos das festas Dark, e logo essa gangue entraria em combate. Titoco otário, assim era chamado, o primeiro líder da DD considerado. Além dele teve o Beto, outro líder de responsa com os componentes Elo, TM e o Manta. Sacas, o Mister, Skoll e o Sacana, Snowzy, Snoke, Árabe, Puff, Canário e o grande Hachafe. Lembrado até hoje, ouvi falar de uma cena que chegou a acontecer. Hachafe riscou com a van, mas sua raiz era DD. Sei que ele sempre foi DD, e esse assunto é complexo, só mesmo quem teve lá pra saber o fato certo. E a vontade de pichar pode ter sido uma das causas da morte do líder da DD, que ocorreu de madrugada. Várias caixas de latas de uma loja arrombada voltaram pra pegar mais e caíram numa emboscada. Na saída da loja pela Patã foram cercados, e assim o líder Beto acabou sendo alvejado. Em Belém tiveram vários pichadores que se foram roubando, pichando ou mutilado nos confrontos. Terror versus RB, QS versus Van, confrontos na madruga, porrada até de manhã. De perto cara a cara era esquiva e pancada, de longe concreto e pedras arremessadas, muita pedrada e sigla sendo exaltada, fundido com gritos de zoação ou de mágoa. Ruas banhadas de sangue pelas brigas de gangues, uma onda de violência nunca vista antes. Cidade dividida, muros todos pichados, tendo duas ou mais gangues rivais em cada bairro. Assim eram os anos 90 na adolescência, criar sua pichação pra poder entrar na cena. Simpatizante da gangue, de local de convívio, se era mente fraca já era tá envolvido. Ser pichador naquela época era embaçado. Ei moleque, tá que essa? Te toca, que aqui é vandalismo. Eu só é QS mesmo eu, caralho. Nós vai invadir o setor de vocês mesmo, porra. Bora invadir, caralho! Invasão de território, guerra declarada. Tinha que ser esperto pra não levar uma pedrada. A tática usada nesses confrontos de rua: deixa eles jogadores, se esquive, joga a tua. Invade porra, bota eles pra vazar. Só maluco, se liga que eles vão. Seguinte tal de rocha mesmo, maluco. É pra vir mesmo, é pra responder a onda, não é pra ficar com medo. E não vai ter essa de mamãezada, é todo mundo invadindo pra botar nesses cagão, fazer eles correr tudinho. Assim a semana inteira, briga quase todo dia. Fazer onda e pichar já tinha virado rotina. Era muito difícil, uma parede dura, limpa. Escaladas na cidade, nos muros, jogavam as siglas. Jovens delinquentes pelas ruas de Belém, gangues violentas deixavam o povo refém. Invasões de escola, arrastão em várias partes. Nos fogos de Nazaré era uma zona de combate. Gangues de toda Belém se reuniam pra esse encontro. QS, vandalismo, as uniões para os confrontos. Cena típica de uma briga de torcida organizada. Muita pedra voando, as ruas ficavam tomadas. Antigamente ter um risco e praticar esse vandalismo, qualquer moleque de Belém era visto como um bandido. Tinha que ser arisco, longe do seu setor, e ter cuidado pra não cruzar com os mata-pichador. Esse nome foi dado à sigla da Patã invertida. Mata-pichador, a Patã era conhecida. Violência vinculada com a pichação. Lembro da briga da terror contra a gangue da União na fronteira da Lomas. Tinha guerra declarada, União versus terror. Também tinha a turma da Praça União e RB se uniram pra combater, briga contra a terror e a gangue da TP. Lembro a cena na Marquês e a multidão que se formou. Uniu Van e ADD junto com a terror. Era muito pichador, na base de uns 400, metade foi pra Sacramento e a outra pro entroncamento. Dar um ataque nos RB era a meta dos moleques, e a outra galera foi pra briga com os QS. Da Pedreira até o Telégrafo a confusão se estendia. Da Barão a Ponte do Galo, muita onda, muita briga lá na Feira do Açaí, na sede do Sobrado. Bad Mic da terror numa briga foi baleado. Um tiro na barriga, os RB que atiraram. Belém tipo Velho Oeste, de sangue ficou manchado. E em outros confrontos muitos viram acontecer. A gangue da terror meter bala na RB, baleavam uns aos outros
garotos nos confrontos dessa época, no Liberal e no Barra Pesada, só davam notícia péssimas. E na sede das festas as gangues iam curtir para clube no Sobrado, lá na feira do Açaí. Caça Zoom, T1, ciclo militar, época dos velha guarda. Muita história pra contar em 2 enquadros. A Patã abordou o líder da terror, perguntaram se ele era o Juca e pra não morrer ele negou. Encosta a mão na cabeça, não olha pra trás que aqui é o Patã. É tu que é o Juca? É tu que é o Juca, que é o líder da terror, moleque? Moleque, fica parado, mão na cabeça. Lembro da região do Canque, muitos expressam sua fé, onde teve a briga que parou os fogos de Nazaré. A Terror e a RB se enfrentaram no Bapinguim, virou notícia no jornal. Isso falaram pra mim, não dá pra falar na ordem todos os acontecimentos simultaneamente, quase sempre ao mesmo tempo. Era uma guerra louca e confusa de saber. QS versus Van versus RB, RB versus Terror, RB contra DD, União versus TP, Terror versus Sujão, QS versus Grafite, Terror versus União. Em outra ocasião, o fato que tem que ser dito, que o Demi e o Laguna Beat tentaram levantar nativo, mas não foram bem sucedidos nesse fato ocorrido. E assim o Demi migrou para gangue e vandalismo. Quem lembra da Real da Havana, Praça do Operário, perto do centro, em seguida junto com a QS, lá no entroncamento. Depois da desunião, a Van migrou de novo, fez sua Real com a Grafite em frente à fábrica da Garoto. Grafite e vandalismo, duas gangues que eram unidas. Quem diria que um dia se tornariam inimigas das reuniões da Van? Quem teve lá nunca esquece. Já lá no viaduto, as margens da BR, da primeira e da segunda geração foram destaques da Van. Os pichadores conhecidos na cidade: Lobão, Kid Louco, Espectro, Acha e tinha o Federal, que também agitava na segunda geração. A Van já tinha novas caras, com exceção do Bacana, que por lá ainda andava. Quando o Demi chegou lá, já era um grupo novo, tinha nomes como Punk, Treme e o Cavalo Doido, Sistema e o Riff agitando na cidade. O líder da vandalismo, o considerado Wipe. O curioso é que o Bacana já tinha sido da Falange, pichando pela Van, queimou vários da sua ex-gangue. Além de agitador, ainda tinha mais, foi pioneiro em Belém em queimar os seus rivais. E por toda a cidade dava pra perceber um risco em cima do outro, meio ruim de entender. Tinha generalizado queimação por todo lado. Van versus QS, os moros todos borrados, revoltado e o Sica começaram a revidar. As pichações dos Van, eles começaram a queimar. Maior clima de tensão dentro da capital. Demi versus Sica, primeiro queima individual. Treme, Punk e o Bacana detonavam na escalada, enquanto os caras da Terror contra os rivais só brigava. QS e vandalismo se destacaram de verdade, se agigantaram e se tornaram as maiores da cidade. Nomes da QS de destaque nessa sigla: Bob e o Dan, revoltado e o Sica. Na gangue da TC foi que o Bob começou, do bairro do Coqueiro pra QS ele migrou. E a festa do Areia Branca, briga que ninguém esquece, uma disputa num soco pra ser o líder da QS. Plebeu versus Mosaico, bateram uma luva em uma tarde de domingo, ocorrida lá no Una. Anco, vulgo Mosaico, pichado é o de responsa, ganhou aquela luta e permaneceu na liderança. Assim como na DD, na Terror, na RB, personagens da QS eu também tenho que dizer. Dark KKK, Sifu e o rival, Bloy, Joy, Leopardo e Vidal, Bal, MP, Breu e o Ascape, Jovem Nego, Oscar, Testabeck e o Saque. Foda louca da Gama, Som, Sec, Máscara Refém, Loucura e o Bad, Kirk, Polegar, Babão e o Sete, Sifu e o Mosaico, o líder da QS, Neure de vulgo sério. Foi um pichador temido, considerado pelos aliados e odiado pelos inimigos. E as festas de aparelhagem era como um adubo, e as gangues como uma planta que iam crescendo com tudo. Pichação e violência e drogas na sequência, muitas vidas perdidas ainda na adolescência. Ruas de lazer tornaram-se campo de batalha de uma guerrilha urbana por todas as quebradas. Quem lembra do Parafuli, um grande ringue a céu aberto, trombada com rival, o confronto era certo. Que começou lá no centro com o ritmo do rock punk, entrou para as discotecas e as pipocas dançantes, dance house e midback, o ritmo que caiu bem, tornando-se a trilha sonora dos pichadores de Belém. Dentro das danceterias se ouvia os gritos de guerra, no salão o corredor que dividia as galeras.
lado B. Em Belém eram as gangues que brigavam pra valer. Áreas de lazer dos amantes da pichação, Shop House, Tuna Luso e o clube de natação. Nosso clube, espectro mais recente, o Mangas Bar. Lugar de dançar e também de brigar. Até hoje ainda existe essas gangues que são lendas, mas sem a mesma força da década de 90. O orgulho e a soberba, a falta de humildade, a arrogância, mágoa, ódio fez dividir a cidade. Gangues que eram unidas pela arte proibida, por um erro do passado se tornaram inimigas. Muitas vidas perdidas, guerra de sangue e tinta. Pan e AQS promoveram uma guerrilha. Toma lá da cá, ataques, revide, ação e reação nas cenas tristes desse filme. Feed uma reunião no viaduto da BR. Os van não esperavam um ataque da QS. Na parada de ônibus, membros da van avistaram os integrantes da QS em 2 ônibus lotados. Qual foi, mano? Mano, não esquece aí, mano. Não esquece no ônibus, mano. Quando o ônibus parou, a vandalismo atacou. E já o segundo ônibus, o motorista arrancou. Alguns QS em fuga pularam pela janela. Vidro todo quebrado por causa dos paus de pedra. Ônibus apedrejado, os QS encurralado. E naquele momento todos ouviram um disparo da janela do busão. O sério deu um tiro que atingiu o peito do líder da vandalismo, levado pro hospital pra tentar salvar sua vida. Poucas horas depois chegou a triste notícia. Os membros da vandalismo na BR, apreensivos, aguardavam informações sobre o seu líder ferido. Estava um pouco tarde quando o bacana desceu em um táxi junto com o trovão, lamentando a perda do wipe. Óbito confirmado, os membros da van choravam. O sistema da van não quis acreditar num fato. Levado pro hospital, não resistindo ao atentado. Morreu o líder hype, deixou todos abalados. Tristeza e revolta gerada por essa onda. A gangue da vandalismo jurou que ia ter cobrança. E um bairro de pólvora acabava de explodir. E mais briga de gangue ainda estaria por vir. Violência desenfreada, pichação, uma das causas. As gangues de Belém ficaram descontroladas. Aqui jaz um van pichado no viaduto. O Bob da QS que escreveu esse absurdo, zombando com a morte do líder dos seus rivais, só aumentando o ódio e afastando a paz. Na fronteira do Maguari com o Guajará, os van cercaram o Neuredi e tentaram se vingar. Seu compassa correu e o sério ficou sozinho com vários golpes de teçado, ficou gravemente ferido. Os van acreditaram que tinham vingado o wipe, mas lá no hospital era outra realidade. Recuperado do ataque com cicatrizes e sequela, o sério da QS andava puxando uma das pernas e com sangue nos olhos o sério se armava. Chegava no viaduto e na van metia a bala. Enquanto o tempo passava, várias tretas rolava. Trombada dentro de ônibus, sempre alguém apanhava. Nas descidas pra pichar, se encontravam de madrugada. Tipo cão e gato, era guerra declarada. Vandalismo invadia o monumento da cabanagem. A QS revidava no viaduto, dava os ataques em uma invasão que a QS promoveu. A vingança do wipe finalmente aconteceu. Brutalmente agredido por membros da vandalismo, morre um membro da QS que não era conhecido. Fato lamentável, mais uma mãe que chorou pela morte do seu filho na guerra de pichador. Falaram que em uma festa um QS tinha gritado: vocês mataram um cagão nosso, nós matamos um considerado. Festa na Shop House que se tornou um enigma. Tava a QS e a tropa suicida. A DS que era van tava lá em minoria. A QS planejava um ataque na saída. A QS foi pra cima, a DS correu. Um DS tava armado e olha só o que aconteceu. Ferro engatilhado e o único disparo atingiu a cabeça do pichador mosaico, líder da Kiki Silver, muito considerado como na morte do wipe. Um 22 foi disparado. Foi aí que a QS e a tropa suicida naquela mesma festa tiveram uma grande briga. Tropa suicida e QS eram unidos depois da morte do mosaico, se tornaram inimigos. TS
S virou van, muitos achavam isso incrível. Dizem que a morte do 4TS tinha assumido. Pra muitos daquela época, pichar era um degrau pra se tornar um criminoso, assassino imaginal. Como o Neuredi, o sério da Kiki Silve, dentro da cadeia teve um final muito triste. Sem falar no Ratief, outro caso isolado em um ritual macabro, cruelmente assassinado. O Beto da DD, final lamentável. IP e Mosaico pra sempre serão lembrados. Petel da RB igual ele, teve outros também. Arqueologia urbana, guerra das gangues de Belém.